Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no início do capítulo 5 da biografia de São Francisco de Assis, escrita por Chesterton. O capítulo se chama Le Jongleur de Dieu. Muitos sinais e símbolos poderiam ser usados para dar uma ideia do que realmente se passou na mente do jovem poeta de Assis. Com efeito, são há um tempo demasiado numerosos para escolher e, não obstante, demasiado insignificantes para satisfazer. Um deles, porém, pôde esboçar-se num pequeno fato aparentemente acidental. Quando ele e seus companheiros seculares transportavam pela cidade seu aparato de poesia, diziam-se trovadores. Mas quando ele e seus companheiros espirituais saíam, na prática, de seu trabalho espiritual no mundo, o chefe denominava-os Le Jongleur de Dieu. Nada se disse aqui extensamente da grande cultura dos trovadores, como apareceu em Provença ou Languedoc. Grande como foi a sua influência na história e a sua influência sobre São Francisco. Poder-se-á dizer mais a seu respeito quando chegar o momento de sumarizar a relação dele com a história. Baste aqui notar, em poucas frases, os fatos a respeito deles que lhe foram relevantes, e especialmente o ponto particular, ora em foco, que foi o mais relevante de todos. Ninguém ignora o que foram os trovadores. Ninguém ignora que muito cedo, na Idade Média, no século XII e começo do século XIII, surgiu no sul da França uma civilização que ameaçava rivalizar ou eclipsar a crescente tradição de Paris. O principal produto era uma escola de poesia, ou antes, mais especialmente, uma escola de poetas. Eram primariamente poetas do amor, se bem que, a miúde, fossem satíricos e críticos das coisas em geral. Sua posição pitoresca na história é muito devido ao fato de terem cantado seus próprios poemas e frequentemente tocado os seus próprios acompanhamentos nos leves instrumentos musicais do período. Eram menestréis ao mesmo tempo que homens de letras. Aliadas à sua poesia amorosa, havia outras instituições de espécie decorativa e fantasiosa, concernentes ao mesmo tempo. Havia a chamada ciência alegre, a tentativa de reduzir a uma espécie de sistema as nuances finas do namoro e do galanteio. Havia os chamados tribunais do amor, nos quais os mesmos assuntos delicados eram tratados com pedantismo e pompa legal. Há um ponto nessa parte da questão que se deve lembrar com relação a São Francisco. Em todo esse soberbo sentimentalismo, existiam manifestos perigos morais. Porém, é erro supor-se
que o único perigo de exageração estivesse na direção do sensualismo. Havia no romance sulino um caráter que era efetivamente um excesso de espiritualidade, tal como era, em certo sentido, um excesso de espiritualidade a heresia pessimista que produziu. O amor nem sempre era animal, era às vezes tão aéreo ao ponto de ser quase alegórico. O leitor compreende que a dama é a mais linda coisa que possa jamais existir. Apenas tem as suas dúvidas ocasionais sobre se ela existe ou não. Dante deveu alguma coisa aos trovadores, e os debates críticos em torno da sua mulher ideal são exemplos excelentes dessas dúvidas. Sabemos que Beatriz não era sua esposa, mas estaríamos, de qualquer forma, igualmente seguros de que não era a sua amante. E alguns críticos sugeriram mesmo que ela não fora, por assim dizer, nada absolutamente, a não ser a sua musa. Essa ideia de Beatriz como figura alegórica me parece infundada. Parecê-lo-ia a qualquer homem que tivesse lido a Vita Nuova, estando apaixonado. Mas precisamente o fato de ser possível sugeri-lo ilustra qualquer coisa de abstrato e escolástico nessas paixões medievais. E embora fossem paixões abstratas, foram paixões muito ardentes. Aqueles indivíduos podiam sentir-se quase como amantes, mesmo em se tratando de alegorias e abstrações. Cumpre lembrar-se disso a fim de se compreender que São Francisco falava a verdadeira linguagem de um trovador, quando disse que também ele tinha uma dama gloriosa e graciosa, cujo nome era Pobreza. Aqui o Chester toca num tema vastíssimo, né? Um tema vastíssimo, que é o trovadorismo medieval, né? Vocês vejam que esses poetas, né, ambulantes, medievais, que se faziam menestréis também, né? Porque eles cantavam, né? E cantavam uma poesia, digamos, amorosa, né? Eles nasceram numa região perigosíssima, né? Que era a região do sul da França, ao mesmo tempo em que vai surgir na mesma região que surgiu a grande heresia, a terrível heresia dos cátaros, né? Então os trovadores vão ter contato, vão se misturar e vão existir muitos trovadores cátaros também, né? Tá certo? Então o trovadorismo, como um movimento, digamos assim, intelectual, um movimento literário, né? Ele vai se misturar na cultura da época, né? Inclusive com a heresia. Então veja que o Chesterton, ele enfatiza, né,
duas características do trovadorismo, que são o sentimentalismo e a sensualidade. Então veja que o São Francisco ser trovador mostra o quão próximo São Francisco estará dessas ideias heréticas. Tá certo? Sim, sim. A Aline está lembrando aqui que a Dona Ivone, né, tem uma palestra sobre Dante, né, a viúva do professor Orlando Fedeli, que ela fala da Beatriz, né? Não, aqui tem milhares de... O Chesso só toca nisso aqui, né? Eu quero enfatizar aqui também o seguinte... que é o seguinte: quando o Chesterton fala que o trovadorismo, no trovadorismo há sentimentalismo e sensualismo, ele diz ainda assim, logo depois ele diz assim: havia no romance sulino, sul da França, né, um caráter que era efetivamente um excesso de espiritualidade, um excesso de espiritualidade, tal como era, em certo sentido, um excesso de espiritualidade, a heresia pessimista que produziu. Essa heresia pessimista que produziu exatamente o catarismo, né? Ou os hereges albigenses, tá certo? Então, isso é mais grave do que o sensualismo e o sentimentalismo, obviamente, né? Daí depois ele comenta sobre Dante, né? Então, mas aqui também ele chama atenção logo no final do trecho, dizendo assim: cumpre lembrar-se disso, a fim de se compreender que São Francisco falava a verdadeira linguagem de um trovador, quando disse que também ele tinha uma dama gloriosa e graciosa, cujo nome era Pobreza. Mas o ponto particular a notar aqui não concerne tanto ao vocábulo trovador quanto à palavra jogler. Diz respeito principalmente à transição de um ao outro. E por isso é necessário conhecer outro pormenor sobre os poetas da ciência alegre. Jogler não era a mesma coisa que trovador, embora o mesmo indivíduo fosse um trovador e um jogler. O mais das vezes, creio, eram homens separados, tanto quanto ofícios separados. Em muitos casos, aparentemente, os dois andariam pelo mundo juntos, como companheiros de armas ou antes companheiros de arte. Um jogler era propriamente um galhofeiro. Às vezes isso a que chamaríamos malabarista. Imagino ser esse o ponto da história de Taillefer, Le Jogler, na Batalha de Hastings, que cantou a morte de Rolando enquanto atirava para o ar a espada e acolhia com um malabarista com as suas bolas. Por vezes poderá mesmo ter sido um saltador, como o acrobata da bonita lenda que fora chamado o acrobata de Nossa Senhora, porque levantando as pernas para o ar, pôs-se sobre a cabeça à frente da imagem da Virgem, pelo que foi nobremente agradecido
e confortado por ela e toda a companhia do céu. Podemos imaginar que, de ordinário, o trovador exaltava os assistentes com seus ardentes e solenes versos de amor. E logo depois, o jogler fazia a sua parte, dando uma espécie de alívio de comicidade. Está ainda para ser escrito um glorioso romance medieval de dois companheiros assim, vagando pelo mundo. Seja como for, se houver algum lugar onde se possa encontrar o verdadeiro espírito franciscano, fora da verdadeira história franciscana, é na lenda do acrobata de Nossa Senhora. E quando São Francisco chamava aos seus seguidores de Jongleurs de Dieu, dava a entender algo muito parecido com acrobatas de Nosso Senhor. Em alguma parte da transição entre a ambição do trovador e o salto mortal do acrobata, se esconde, tal como numa parábola, a verdade de São Francisco. Entre os dois menestréis, ou executantes, o galhofeiro era talvez o criado, ou pelo menos a figura secundária. Era verdade quando São Francisco dizia ter encontrado o segredo da vida em ser o criado e a figura secundária. Havia finalmente em tal serviço uma liberdade que quase se totalizava em frivolidade. Comparava-se à condição de jogler, porque quase totalizava em frivolidade. O galhofeiro podia estar livre quando o cavaleiro estava firme, e era possível ser galhofeiro no serviço, que é liberdade perfeita. Esse paralelo dos dois poetas ou menestréis é talvez a melhor exposição preliminar e externa da mudança de coração franciscana, concebida sob uma imagem pela qual a imaginação do mundo moderno tem certa simpatia. Estava naturalmente envolvido muito mais do que isso, e temos de nos esforçar, por muito insuficientemente que seja, para penetrarmos além da imagem da ideia. É tão parecida com a dos acrobatas que realmente para muitos é uma ideia confusa. Então, veja como que ele trata São Francisco aqui na perspectiva do próprio santo, né? Na perspectiva do próprio nome que o santo dava a ele e seus companheiros. E na perspectiva do significado desses nomes na época de São Francisco, né? O nome jogler e o nome trovador, né? São nomes que São Francisco usava para si mesmo e seus companheiros, né? Na ocasião, ou aproximadamente na ocasião, em que Francisco desaparecera na prisão ou na caverna escura, sofreu uma reviravolta de certa natureza psicológica. O que realmente fora como a revolução de um salto mortal completo. Nisso que, completando o círculo inteiro, ele voltou aparentemente à posição normal, primitiva. É necessário usar-se o grotesco símile
de um salto mortal acrobático, porque praticamente não existe outra figura que torne claro o fato. Mas no sentido interior foi uma profunda revolução espiritual. O homem que desceu ao calabouço não foi o mesmo que dele saiu. Nesse aspecto, ele estava quase tão diferente como se tivesse morrido e fosse um espectro ou espírito abençoado. E os efeitos disso sobre a atitude para com o mundo real foram de fato tão extravagantes como os poderá tornar qualquer paralelo. Ele olhava para o mundo tão diferentemente dos outros homens, como se tivesse saído daquela caverna escura andando com as mãos de cabeça para baixo, né? Se aplicarmos a parábola do acrobata de Nossa Senhora ao caso, estaremos muito próximos do ponto em questão. Ora, é realmente fato que toda cena, como uma paisagem, pode às vezes ser vista com mais clareza e frescor quando olhada de cabeça para baixo. Tem havido paisagistas que adotassem as posturas mais espantosas e cômicas a fim de contemplarem desse modo, por um instante, o assunto que pretendiam pintar. Assim, a visão invertida, tanto mais brilhante, curiosa e fascinante, apresenta efetivamente certa semelhança com o mundo que um místico como São Francisco observa diariamente. Mas aí jaz a parte essencial da parábola. O acrobata de Nossa Senhora não se plantou sobre a cabeça a fim de ver flores e árvores, numa visão mais clara ou curiosa. Ele não fez isso, nem tal lhe teria ocorrido fazer. O acrobata de Nossa Senhora plantou-se sobre a cabeça com o fim de agradar Nossa Senhora. Se São Francisco tivesse feito a mesma coisa, e era bem capaz de fazê-la, tê-la-ia feito originalmente pelo mesmo motivo. Um motivo de pensamento puramente sobrenatural. Seria depois disso que o seu entusiasmo se estenderia, dando uma espécie de auréola aos contornos de todas as coisas terrestres. Eis porque não é verdadeiro representar São Francisco como um simples romântico da renascença e um revivecimento dos prazeres naturais pelo que esses valem. Todo o ponto nele era que o segredo da recuperação dos prazeres naturais reside em considerá-los à luz de um prazer sobrenatural. Ele está começando a chegar no coração da questão de São Francisco aqui, né? Em outras palavras, ele repetiu na sua própria pessoa o processo histórico descrito no capítulo de introdução. A vigília do ascetismo que remata na visão de um mundo natural feito de novo. Porém, no caso pessoal, houve até mais do que isso. Houve elementos que fazem o paralelo do jogler, ou acrobata, até mesmo mais apropriado do que este. Pode-se imaginar que naquela caverna ou cela negra, Francisco viveu as horas mais lúgubres da sua vida. Por natureza, ele era uma espécie de homem que tem essa vaidade. Olha que coisa interessante que ele vai falar aqui. Que tem essa vaidade que é o oposto do orgulho. Essa vaidade que é quase a humildade. Ele nunca desprezou seus semelhantes e, por conseguinte, nunca desprezou as opiniões dos seus semelhantes, inclusive a admiração deles.
toda essa parte da sua natureza humana sofrera golpes mais pesados e esmagadores. É possível que depois da sua volta humilhada na campanha militar frustrada, ele fosse chamado covarde. É certo que depois da briga com o pai, por causa das peças de tecido, ele foi chamado ladrão. E até aqueles que mais tinham simpatizado com ele, o padre, cuja igreja ele restaurara, o bispo, cuja bênção recebera, trataram-no, evidentemente, com amabilidade quase humorística, que só deixara de mais patente a conclusão ulterior do assunto. Ele tinha feito um imbecil de si próprio. Qualquer homem que tenha sido jovem, que tenha montado a cavalo, ou se julgado apto para um combate, que se tenha imaginado o trovador e aceitado as convenções da camaradagem, haverá de apreciar o peso enorme e esmagador dessa simples frase. A conversão de São Francisco, como a conversão de São Paulo, implicou em ter sido ele, de certo modo, lançado subitamente de cavalo ao chão. Mas, em outro sentido, foi mesmo uma queda muito maior, pois se tratava de um cavalo de guerra. Seja como for, não restou dele um farrapo que não se mostrasse ridículo. Todos sabiam que, na melhor das hipóteses, ele fizera de si mesmo um tonto. Foi um objetivo sólido, como as pedras da rua, ele ter feito um tonto de si mesmo. Um objetivo sólido, né? Ele se viu como um objeto muito pequeno e distinto, qual uma mosca a passear numa vidraça polida. E era inconfundivelmente um imbecil. E ao olhar para a palavra imbecil, escrita em letras luminosas à sua frente, a própria palavra se pôs a brilhar e modificar-se. Eu quero só fazer uma observação aqui, antes que eu me esqueça. Antes de continuar aqui onde nós paramos, que é o seguinte. Quando o Chesterton fala sobre o acrobata de Nossa Senhora, quando ele comenta sobre se pôr de cabeça para baixo para ver melhor a paisagem. Essa metáfora aqui é muito importante aqui na biografia de São Francisco, mas é muito importante também na biografia de Chesterton. Chesterton era um pouco esse acrobata, né? Ele se identifica muito com São Francisco por causa disso, né? O Chesterton, ele via as coisas de cabeça para baixo e as via muito melhor. Em certo sentido, se eu posso assim dizer, não sou crítico literário nem nada, né? O Chesterton sempre viveu, de certa forma, de cabeça para baixo no mundo. Tá certo? E por isso ele via as coisas da maneira diferente, da maneira original, de uma forma que abismava a todos, né? Então, ele percebe isto em São Francisco
por uma experiência pessoal. Ele se identifica com São Francisco nesse aspecto. Uma espécie de colocar-se de ponta cabeça para ver melhor as coisas. Mudar a perspectiva de olhar para as coisas para vê-las melhor. É nesse sentido, né? Essa será a característica da obra toda de Chesterton, dos seus famosos paradoxos, né? A gente fica pensando como é que Chesterton via as coisas de forma tão original. É porque ele tinha esse exercício de acrobata, de se colocar de cabeça para baixo. Em certo sentido, colocar-se de cabeça para baixo aqui também significa um movimento de profunda humildade, né? Colocar-se como ele acaba dizendo aqui no trecho que eu li, né? Colocar-se como um tonto, como um imbecil, né? Colocar-se na posição mais baixa do ser humano, né? E é isso que ele vê em São Francisco. É isso que ele se identifica, né, pessoalmente com o santo. Costumávamos ouvir dizer, quando crianças, que se um homem fosse fazer um buraco passando pelo centro da terra e fosse descendo e descendo por ele, chegaria um momento no centro em que lhe pareceria estar subindo e subindo. Não sei se isso é verdade. Não sei se é verdade porque nunca fiz um buraco passando pelo centro da terra. E muito menos desci por ele. Se não sei dizer qual a sensação dessa reversão ou inversão, é porque nunca estive lá. Isso também é uma alegoria. É certo que o autor, e até pessoalmente o leitor, é pessoa comum que nunca esteve lá. Não podemos acompanhar São Francisco à viravolta espiritual final, na qual a humilhação completa se transforma em completa santidade e felicidade, porque nunca lá estivemos. Eu, por exemplo, não pretendo ir mais além do que a primeira queda das barricadas românticas da vaidade de menino que mencionei no último parágrafo. E mesmo esse parágrafo, naturalmente, é mera conjetura, uma suposição individual do que ele pudesse haver sentido, o que não impede que tivesse sentido coisa inteiramente diversa. Mas que sentimento outro tivesse sido, tinha tanta analogia com a história do homem abrindo um túnel através da terra, que de fato significou um homem descer e descer até certo ponto misterioso que começa a subir e subir. Nós nunca subimos assim, porque nunca descemos assim. Somos, obviamente, incapazes de dizer que tal não aconteça. E quanto mais cândida e calmamente lermos a história humana, e especialmente a história dos homens mais sábios,
tanto mais chegaremos à conclusão de que tal acontece. Não tenho absolutamente pretensão de escrever acerca da essência intrínseca, interna da experiência. Todavia, o efeito externo, para a finalidade desta narrativa, pode expressar-se dizendo que quando Francisco emergiu da sua caverna de visão, ainda usava como pena no seu gorro a mesma palavra, idiota, como uma crista ou até uma coroa. Ele continuaria sendo idiota. Tornar-se-ia cada vez mais idiota. Seria o bobo real do rei do paraíso. O bobo da corte, né? O bobo o bobo de Deus, né? Então, veja como o Chesterton aqui, né, alude a uma história de criança, né? Do buraco na terra, né? De uma história infantil, né? De uma história inocente, de uma história de inocência, né? Eu estou querendo pensar uma frase que eu li aqui. Sim. Ele diz aqui: não podemos acompanhar São Francisco à viravolta espiritual final, na qual a humilhação completa se transforma em completa santidade ou felicidade. É por isso que ele faz a metáfora do buraco, né? Você vai descendo, né? Descendo no buraco da humilhação completa e depois você sobe para a completa santidade e felicidade, né? Esse estado só pode ser representado num símbolo, mas o símbolo da inversão é verdadeiro em outro modo. Se um homem visse o mundo de cabeça para baixo, com todas as aves e torres dependuradas, viradas, como numa poça, o efeito seria salientar a ideia de dependência. Existe uma conexão literal latina, pois a mera palavra dependência apenas significa dependura. Tornaria mais vívido o texto das Escrituras que diz que Deus dependurou o mundo em nada. Se São Francisco viu, num dos seus sonhos estranhos, a cidade de Assis de cabeça para baixo, não teria diferido num único pormenor sequer, exceto por estar voltada inteiramente virada, né? Mas o ponto é este: enquanto que para os olhos normais a pesada alvenaria das suas muralhas, os alicerces maciços das suas torres de vigia e sua elevada cidadela a tornassem mais segura e mais permanente, no instante em que fosse virada para baixo,
O próprio peso daria a impressão de estar mais desamparada e mais em perigo. Não é senão um símbolo, porém, acontece ajustar-se ao fato psicológico. São Francisco podia amar a sua pequena cidade tanto quanto antes, ou mais do que antes. Mas a natureza do amor seria alterada, mesmo pelo fato de ser aumentada. Poderia ver e amar toda a telha dos telhados íngremes e todas as aves nas ameias, porém veria todas sob uma nova luz divina de eterno perigo e dependência. Ao invés de simplesmente sentir orgulho pela sua cidade, por ser inamovível, ele renderia graças a Deus Todo-Poderoso, por ela não se ter despencado. Daria graças a Deus por não despejar o cosmo inteiro como um vasto cristal a ser estilhaçado em estrelas cadentes. Talvez São Pedro tenha visto o mundo assim, quando foi crucificado de cabeça para baixo. Aqui o Chesterton nos está dando talvez o segredo, uma chave que ele próprio usava na vida dele. Qual que é a vantagem então de ver o mundo de cabeça para baixo, né? A vantagem de ver o mundo de cabeça para baixo é que a gente percebe que ele está dependurado, que ele é instável, que ele depende de Deus para não cair. Não é? Então, ao invés de nós, quando vemos o mundo na posição normal, a gente pensar que o mundo é muito estável, que é impossível derrubar uma casa bem estruturada, se a gente tiver a perspectiva que o mundo está dependurado nas mãos de Deus e que pode cair a qualquer momento que Deus quiser, a nossa perspectiva psicológica e espiritual muda completamente, né? Chesterton usa esse sistema de ver as coisas em toda a sua literatura, em toda a sua crítica literária, em toda a sua crítica de arte. E ele vai usar isso em expressões clássicas da literatura dele, né? Dizendo, por exemplo, que a grama é verde, não é? Porque Deus mantém a grama verde a cada instante de tempo. Se Deus decidir, de um momento para o outro, mudar a cor da grama, ele faz isso. Não é? Então, nem a estabilidade das coisas naturais, quer dizer, vendo o mundo de cabeça para baixo, a gente vê até a instabilidade nas coisas naturais, a dependência dessa estabilidade da vontade de Deus. Nós estamos dependurados, né, em Deus. Né? Isso é uma visão belíssima, né, de uma verdade metafísica, né? Pode ser expressa de várias formas, mas que Deus é o único ser essencial, né? Todo o resto é circunstancial.
Porque só existe porque Deus quer, né? Então, essa metáfora de se a gente se colocar de cabeça para baixo é uma coisa extraordinária. E Chesterton usa isso em São Francisco porque ele usou isso na sua vida, ele usou isso na sua vida pessoal, né? Esse fato de se colocar de cabeça para baixo é um ato de humildade. Humildade. Tá certo? E só Chesterton poderia perceber isso em São Francisco. Estão entendendo? Porque de certa forma ele era assim, né? Ele era assim. Mas veja, o fato de se colocar de cabeça para baixo e olhar o mundo é uma coisa infantil, né? É uma coisa de criança, não é assim? E por isso que eu digo para vocês que Chesterton sempre foi uma criança crescida, né? Uma criança crescida. Mas ele nunca deixou de se colocar de cabeça para baixo. Tá certo? E aqui ele faz essa belíssima analogia, né? Com São Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. Tá certo? E aqui nós temos uma outra coisa muito interessante. A Ana Paula levantou a mão, mas eu só vou fazer esse último comentário. O que um agiógrafo escreve sobre um santo, o que ele percebe na vida do santo, tá certo? Diz muito dele mesmo. E é por isso que eu estou falando tanto do Chesterton quando nós estamos lendo sobre São Francisco, tá certo? É porque a própria biografia do Chesterton sobre São Francisco diz muito sobre ele também, tá certo? Sobre a sua visão de mundo, né? Ana Paula levantou o braço, a mão. Eu fiquei pensando que o mundo está tão de cabeça para baixo que a gente não vê nenhuma saída mesmo, a não ser pela intervenção divina. Não é? Chegou tudo a um ponto tão que a ordem natural das coisas está tão invertida que a gente não vê outra saída a não ser a intervenção de Deus mesmo. Mas não será essa sempre a situação do mundo, Ana Paula? Não será sempre essa situação? O mundo não... Sim, voltou aqui. Eu estava dizendo assim, só que sim, que Deus sustenta todas as coisas, todos os tempos foi assim. Mas eu digo assim, a nossa capacidade de enxergar precisa chegar, as coisas precisam chegar nesse nível em que a gente está enxergando, a gente perceba uma inversão da ordem natural das coisas, para entender que as coisas não... Porque, de certa maneira, às vezes a gente vivia uma certa, na nossa cabeça, uma certa normalidade, e que agora tudo parece diferente. Disso pra gente, que enquanto a gente estava naquele nível, parecia que as coisas estavam normais, parecia que a gente não tão dependente. A gente não se lembrava dessa dependência. Precisou
as coisas chegarem nesse nível, é pra gente perceber isso. Pois é, mas é porque a gente não tinha, é porque a gente não tinha o hábito, Ana Paula, de se colocar de cabeça para baixo. É exatamente isso que o Chess está dizendo aqui. Se a gente tem esse hábito, metafórico, né, obviamente, de se colocar de cabeça para baixo, a gente não tem tanta essa surpresa, não, de que o mundo hoje está doido, ou que... É porque, na verdade, sim, eu estou entendendo o que você está falando, né? Nós estamos vivendo hoje numa época de corrupção extrema dos valores, né? Mas talvez porque o mundo, nós estamos vivendo isto, talvez porque o mundo nunca se colocou de cabeça para baixo. Hoje, o mundo nega que ele esteja dependurado. O mundo hoje acha que ele é muito sólido. Esse é o problema da nossa época. O homem passou primeiro a desconfiar e depois a descrer em Deus e a confiar cada vez mais nele. Então, esse movimento, a partir da Idade Média para cá, foi um movimento crescente de acreditar que o mundo é uma coisa sólida, que não depende de nada para continuar sólido, né? E esse caráter do mundo estar dependurado, de ser uma coisa altamente instável, na medida em que ele está... ele não é nada estável como a gente normalmente vê, e que a gente está sempre na dependência de Deus, é porque o homem perdeu essa capacidade de olhar as coisas com um olhar de cabeça para baixo. Não é? A verdade é isso. Nós hoje consideramos que nós temos as soluções para tudo, que tudo vai correr bem se você deixar na mão dos homens, que tudo está absolutamente normal, não é? E por isso que nós estamos ladeira abaixo, né? E essa visão, solução franciscana, chestertoniana, né? Que é absolutamente, enfim, alegre, juvenil, é uma solução de acrobata, né? Então o mundo está precisando de acrobatas, né? O mundo está precisando de acrobatas. Deixa eu só ler algumas mensagens aqui. A Aline: professor, vivia um pouco disso quando criança, depois de ler o livro Poliana, de Eleanor H. Potter. Isso estava longe de ter Deus. Jogava o jogo do contente, ficando longe da vida dos santos. Eu não sei qual que é esse livro da Poliana, nunca li. Viver no mundo é como na história que Chesterton conta na cruz e a esfera. Pois é, o Chesterton sempre... ele está sempre nesse mundo, né? O professor vivia um pouco disso quando criança, etc, etc. Ah, tá, você só repetiu. Tá. Isso, professor, acreditava em mim mesma. Não precisava de Deus. Coisa de criança. Pois é, então aqui vai a sugestão chestertoniana, né, para quem quiser seguir, né? Olhar o mundo com olhos novos, né? Com olhos de criança. Quer dizer, é considerar que tudo que ocorre na natureza é uma mágica. É uma mágica no sentido da mágica de Deus, né? Quer dizer, o mundo, ele se comporta aparentemente segundo certas leis naturais, né? Mas essas leis, elas são mantidas por Deus, né?
no dia que ele quiser que isso não ocorra mais, isso não ocorrerá. Não tem nenhuma determinação permanente das leis da natureza, né? Isso é uma coisa que a ciência moderna trouxe para a nossa cabeça, né? Então, assim, de certa forma, né, a gente olhar para o mundo como uma realização permanente de uma grande mágica. De uma grande mágica. Que todo dia se repete. Né? Mas é uma mágica. Porque ela só se repete porque Deus está querendo que ela se repete assim para nós. Né? Então, olhar para o mundo com um olhar de maravilhamento, né? Essa é a posição de Chesterton, né? Que é segundo Aristóteles, essa posição de maravilhamento, né? Que é a primeira posição que um filósofo deve tomar em relação à natureza, né? De maravilhamento. Professor. Sim. Só complementando, porque eu levantei a mão aí. Desculpa. Mas assim, só complementando isso que a Ana Paula falou, porque a percepção que eu tive foi essa mesmo. Essa coisa do olhar de cabeça para baixo. É como a gente hoje está vendo as coisas. O mundo está de cabeça para baixo. Parece que a gente está em pé e o mundo está de cabeça para baixo. Mas na realidade é o contrário, né? Nós viramos de cabeça para baixo e estamos enxergando as coisas. Mas num contexto desse maravilhamento aí, eu acho que a gente pode definir isso como esse ascetismo, né? Ou seja, nós não estamos simplesmente olhando o mundo de cabeça para baixo por um acaso, mas é a nossa busca pela verdade que nos faz dar conta disso, olhar e se maravilhar. Eu acho que a gente pode definir isso como esse ascetismo que a gente busca, né? Lógico que São Francisco de Assis estava a passos largos nessa busca. Mas a compreensão que eu tive é isso daí. A percepção que eu tive é isso aí. A gente agora consegue ver um mundo de cabeça para baixo porque a gente verdadeiramente vê o mundo como ele é, mas sem perder esse maravilhamento. Você colocou bem, muito bem, Juliana, porque assim, quantas pessoas no mundo tá achando que o mundo está de cabeça para baixo? São muito poucas. Tá todo mundo feliz com o mundo, gente. O que a gente não percebe é isso. Gente, está todo mundo maravilhado com tudo que está acontecendo. Tá certo? O mundo está alegre. Não se preocupem. Né? Assim, se a gente olhar à nossa volta, as pessoas assim estão preocupadas e tal, mas já estão tranquilas com relação aos últimos eventos, né? A pandemia parece que está passando, vai voltar, mas vai passar. O mundo está voltando à normalidade, as pessoas estão preocupadas com o carnaval, com o Réveillon, com as festas, que agora pode aglomerar. E vai voltar, as coisas vão voltar. As pessoas estão achando tudo muito natural. Não se iludam. Tá certo? O mundo está sempre achando, todas as pessoas no mundo estão achando natural as coisas que estão acontecendo. Tá certo? Pouca gente percebe o quão pervertido está o mundo hoje. Não se iludam. E é exatamente por isso, né, que a Juliana falou, né? Nós temos a graça de ver a realidade como ela é. E é duro isso, né? A graça nem sempre nos traz coisas boas, né, gente? Tá certo? Mas é isso mesmo, né? É isso mesmo. Juliana matou a charada aqui. Maria Cristina fala aqui: estava pensando
que o fato de ter escolhido, entre outros santos, apenas São Francisco e São Tomás para escrever a biografia é porque ele se identifica com os dois, certamente. Se pararmos para pensar, se identificar com esses dois grandes santos de missões tão diferentes é também um paradoxo. A lá Chesterton. Vocês vão ver, gente, vocês vão cair o queixo a hora que ele falar sobre os dois santos juntos. Na biografia de São Tomás, ele vai falar sobre esses dois santos. É uma coisa extraordinária, extraordinária, né? Porque ele está nos preparando, né, para isso aqui, na biografia do São Francisco, e a hora que ele entrar na biografia de São Tomás, vocês vão ver as similaridades absolutamente ocultas entre São Tomás e São Francisco. E como que os dois santos tiveram missões complementares, diferentes, mas complementares na cristandade. Como é que esses dois santos, de certa forma, salvaram a cristandade de coisas terríveis que podiam ter acontecido na época que eles viviam. Tá certo? Então, assim, nesses dois livros, eu acho que nós vamos aprender coisas absolutamente preciosas para a nossa vida, tá? Para a nossa vida. A Cristina levantou aí a mão. Professor, saindo um pouquinho aí da metafísica da cabeça para baixo, indo para o lado histórico, né, do período de São Francisco, é só uma dica que acho que o senhor já até falou, eu andei tá falhando um pouco a sua voz aí. Explicam as canções. Melhorou. Vamos ver. Continua falando aí, vamos ver, porque estava falhando. Você falou que... começa aí de novo a falar. Do ponto de vista histórico. Do ponto de vista histórico, para a gente perceber, entrar um pouquinho no mundo de São Francisco, é muito interessante ouvir as canções dos trovadores. Tem um site que chama Cantos Cruzados, que tem várias, as canções de amor, de guerra, né? Aquela, eu até esqueci a classificação, que tem as mais leves, as mais cifradas, e é incrível como que o mundo medieval ele se revela através do trovadorismo. Claro que nem sempre, a gente hoje tem um olhar mais grosseiro para a sensualidade, porque a gente está tão acostumado com essa degeneração que a gente não percebe o limite, assim, digamos, do problema daquele amor, né, que misturava Nossa Senhora com os cantos de guerra. Mas é muito interessante escutar. Eu não tenho feito isso, professor, escutar. O mundo medieval se revela através da canção trovadoresca. É muito bonita. Só uma dica. Quando você diz site, você diz canal no YouTube? É o canal no YouTube. Tem um que chama Cantos Cruzados, que eles se dedicam só a... agora que eu lembrei porque que eu estou indicando. Porque esse Cantos Cruzados, eles têm as traduções das letras. Entendi. E a poesia é muito interessante, é muito bonitinha, é muito engraçadinha. E a melodia também é muito bonitinha. São várias tentativas de reconstrução do canto trovadoresco. Exatamente, nós precisamos disso. Eu já disse uma vez que essa época só pode ser reconstruída na nossa imaginação através da arte, né? E essa arte foi extremamente forte na Idade Média, né? Era a literatura, né? Era a grande literatura da Idade Média, né? Sim, ótima dica.
Cantos Cruzados. Vamos lá todos a esse canal, né? Os trovadores medievais. O trovadorismo, né? Ele acabou com... o trovadorismo tem todas as excelências da Idade Média e todas as excrescências da Idade Média também. Não esqueçamos disso, né? A Idade Média não foi um paraíso na Terra, né? É preciso bem... Porque quando a gente idolatra a Idade Média, a gente cai em erros terríveis também, né? Em erros terríveis, né? Alguns dos quais está pontuado num vídeo que eu indiquei para vocês lá no nosso grupo do Clube de Leitura, do professor Orlando Fedeli, quando ele fala da reforma litúrgica, né? Não sei se vocês viram esse vídeo, mas vale a pena ver, né? Mas, então, eu espero que vocês estejam gostando aí do meu autor preferido, tá certo? Quando ele fala de São Francisco, né? Tá certo? Alguma outra observação? Pergunta? Então, gente, Deus lhes pague pela presença, pela participação, não é? Nós paramos aqui na página 64, no meio da página, e amanhã não, segunda-feira, se Deus quiser, nós continuaremos aqui desse ponto, certo? Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia, um santo final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Assis, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.